Reis Masterclass, produção educativa do escritório Reis Advogados. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar da recuperação judicial nesse contexto econômico-financeiro que nos encontramos em razão da pandemia. O que é a recuperação judicial? Nada mais é que um instrumento jurídico que proporciona a recuperação das empresas e pagamento dos credores por meio de acordos realizados, visando sempre a preservação da empresa. O que a recuperação judicial protege? Os interesses dos credores, a manutenção da fonte produtora e os empregos dos trabalhadores. A preservação da empresa é a diferença fundamental entre a recuperação judicial e a falência, pois na falência o patrimônio é liquidado, ou seja, a empresa não será preservada. Falando do trâmite da recuperação judicial, nós temos três fases. A fase 1, que é a fase postulatória, a fase 2, que é a fase deliberativa, e a fase 3, que é a fase de execução. Na fase 1, que é a fase postulatória, a empresa apresentará ao juízo uma petição inicial com os motivos que causaram aquela crise econômico-financeira. Quais são os motivos recorrentes? Má gestão, dívidas financeiras elevadas e operacional negativo. Além de informar os motivos que levaram a empresa àquela crise econômico-financeira, também serão apresentados na petição inicial o balanço patrimonial dos últimos 3 anos, a relação de empregados, a relação de credores e toda a documentação societária que demonstra a sua regularidade. Apresentada essa documentação, o juiz deliberará sobre a possibilidade ou não de a empresa ter a recuperação judicial deferida. Esta é a fase 2, que é a fase deliberativa. Caso o juiz entenda que foram provados os requisitos e comprovados por meio de documentos, ele deferirá o processamento da recuperação judicial. No edital de processamento da recuperação judicial, o juízo nomeará um administrador e também informará que todas as ações e execuções movidas contra a empresa serão suspensas. Há, sim, algumas ressalvas legais, mas a grande maioria das ações são suspensas nesse período. Quando o juiz deferir o processamento da recuperação judicial, será publicado no Diário Oficial a decisão que deferiu e a primeira relação de credores. Após a publicação da decisão de processamento da recuperação judicial, onde já existe a primeira relação de credores, os demais credores poderão habilitar seus créditos caso não tenham sido ali listados, ou aqueles credores que têm os créditos listados poderão apresentar uma divergência àquele crédito, certo? Diante desses pontos, o administrador analisará esses pedidos e publicará o segundo edital de credores, considerando essas informações trazidas antes. Desse segundo edital de credores, poderá ser apresentado um procedimento incidente que chama impugnação. Essa impugnação ela é apresentada ao juízo e o juiz decidirá sobre os argumentos que estão ali colocados. Após o administrador judicial publicar a segunda relação de credores, as partes, e aqui as partes são o Ministério Público, o devedor, os sócios ou os credores poderão apresentar impugnação. A impugnação é um incidente que ele tramita em apartado à recuperação judicial, é apresentado perante o juízo, onde as partes informarão se concordam ou não com aqueles valores, qual a classe em que foram colocados e outros itens também. Caso não haja nenhuma impugnação, o juiz homologará o segundo edital de credores como quadro geral de credores. Havendo impugnação, que é o que acontece na grande maioria das vezes, os credores apresentam objeção ao plano de recuperação judicial, que será julgado pelo juízo. Caso não haja nenhuma objeção ao plano apresentado, o juiz o homologará, não existindo, claro, nenhuma ilegalidade naquele plano. Na grande maioria das vezes, há objeções ao plano de recuperação judicial. Nessa situação, será convocada uma Assembleia Geral de Credores para que seja votado o plano de recuperação judicial. Essa votação, ela pode levar à falência da empresa, caso o plano não seja aprovado, ou, se aprovado por maioria de votos, o juiz passará à fase de homologação. E da mesma forma, o juiz só homologará o plano de recuperação caso não existam ilegalidades ali. Ultrapassada essa fase de homologação do plano, passaremos à fase 3, que é a fase de execução. Na fase de execução, a empresa está comprometida em cumprir
todos os pontos que foram colocados no seu plano, para que os credores sejam pagos daquela forma. Nessa fase, o juízo fiscaliza o cumprimento do plano durante o prazo de 2 anos. E se o plano não for cumprido, a empresa pode ter sua falência decretada. Considerando a complexidade do procedimento de recuperação judicial, a real possibilidade de as empresas terem suas falências decretadas, a expectativa de que o recorde histórico do número de recuperações judiciais seja ultrapassado, o que o mercado tem feito? Como ele tem se mobilizado? Tem se mobilizado no intuito de auxiliar as empresas a ultrapassar esse momento. Como? Repactuando contratos, aceitando prorrogações de pagamentos, enfim, criando mecanismos para auxiliar as empresas a ultrapassarem essa fase tão difícil que nós nos encontramos. Esse é o nosso primeiro encontro, com breves considerações sobre a recuperação judicial e a contextualização com esse momento de crise econômico-financeira que nós nos encontramos. Nas próximas oportunidades, falaremos um pouco mais sobre a recuperação judicial. Obrigada e até a próxima. Você assistiu Reis Masterclass, produção e realização Avocar Comunicação e Zoegas Marketing.